Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos falar de uma data muito especial, dia 2 de dezembro, né? Mas antes disso eu peço que se você ainda não é inscrito aqui no canal, né? Vamos fazer aquele merchandise, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, deixe algum recado, me diga da onde você assiste o canal. Isso para nós é muito importante para a métrica do YouTube, tá bom? Dia 2 de janeiro foi o aniversário de 200 anos de Dom Pedro II, né? Foi o último imperador que nós tivemos aqui no Brasil. Ele era brasileiro, nasceu no Rio de Janeiro ali, né? E era um imperador que muito cedo se tornou imperador, porque ele acabou virando órfão, né, de pai e mãe, né, porque Dom Pedro I foi a Portugal brigar com seu primo, né, na Revolução das Rosas, e acabou morrendo lá, né? Então, muito cedo ele foi proclamado imperador, né, e assumiu, né? Ele foi sempre uma pessoa assim, ele não era escravagista, ele lutava pela liberdade, né? Tanto que através dele teve a lei do ventre livre. Depois a filha dele, a princesa Isabel, fez a lei áurea, né? Ele não tinha, vamos dizer assim, gosto pela escravidão, embora fosse uma coisa arraigada no Brasil, arraigada a classe dominante, que ganhava muito dinheiro com isso, e ele tinha muita dificuldade, né, nessa área, né? E ele foi expulso do Brasil com o golpe no dia 15 de novembro, né, de 1889, o primeiro golpe militar, que foi a proclamação da República, né? O que causou isso? A elite brasileira não estava contente com o reinado por causa da teimosia de Dom Pedro II em acabar com a escravidão, né? Também com as guerras que teve. Ele ganhou a Guerra do Paraguai, né? E com o avanço das ideias republicanas, né? Embora o Brasil fosse uma monarquia parlamentar na época, né? Havia o parlamento, havia o rei, era uma monarquia parlamentar. Dom Pedro II era conhecido no mundo todo, né? Tanto que tem uma curiosidade, né, que em 1876, quando o Dom Pedro saiu de férias, ele foi para os Estados Unidos, né, e uma das cenas mais improváveis, né, que ele mesmo escreveu no seu diário, né, a caminho de São Francisco, ele estava de trem, ele passou por dentro de uma reserva indígena e, né, quando os índios pararam o trem, os Silks, né, pararam o trem, e o chefe dos Silks entrou vagão adentro, perguntando quem era o imperador do Brasil, Dom Pedro II. Dom Pedro II se identificou, né, e o chefe Silks, com todo o respeito, pediu para que Dom Pedro II intercedesse junto, né, ao presidente dos Estados Unidos, né, o presidente Grant, o Ulisses Grant, na época, para que parassem, né, as guerras entre os brancos e os índios, né? Isso nos mostra como ele era valorizado fora do Brasil, inclusive. Quando ele veio a falecer na França, né, em 5 de dezembro de 1891, né, um dos seus últimos desejos foi que ele levou um saquinho de terra aqui do Brasil, e esse saquinho de terra foi usado como travesseiro no seu caixão, seu esquite, né, porque ele amava o Brasil. Então, dia 2 de dezembro, a gente tem aqui seria a comemoração, mas como a República, né, abafou, vamos dizer assim, grande parte da história do Brasil Império, né, pouca gente lembra, né, que dia 2 de dezembro é o aniversário de Dom Pedro II. Na capa desse vídeo vocês me veem ali
com a medalha comemorativa desse evento, né? Então vamos a um vídeo, né, do Rafael Satie, que é vereador do Rio de Janeiro. Ele é um homem negro, né, e eu acompanho os vídeos dele, né, porque ele é não por ser negro, nem por ser branco, porque a cor não importa, né, mas ele é uma pessoa extremamente inteligente. Os vídeos dele me fazem pensar, né? Embora eu seja professor de história, historiador, né, eu gosto muito da didática dele, né, de como ele coloca as coisas, né? Ele fez alguns vídeos, né, sobre consciência negra, e esse vídeo em especial que eu vou colocar agora, né, é sobre a data do dia 2 de dezembro. Né? Então vamos acompanhar esse vídeo que está muito bom. Você já parou para pensar no tipo de líderes que o Brasil poderia ter hoje? Claro, se não tivesse apagado seu próprio passado. Ontem, dia 2 de dezembro, o Museu Imperial celebrou o bicentenário de Dom Pedro de Alcântara, o nosso Dom Pedro II. E essa data diz muito mais sobre você, sobre mim, sobre o Brasil, do que sobre um personagem distante da nossa história. Porque Dom Pedro II não foi apenas um imperador. Ele foi exatamente o tipo de líder que muita gente hoje tenta impedir que você conheça. Preparado, estudioso, ético, dedicado ao país e completamente diferente dos políticos que vemos no poder há décadas. Enquanto hoje tem gente que tenta reescrever a história por ideologia, Dom Pedro II viveu completamente o oposto. Era um homem que lia, estudava, pesquisava, incentivava a ciência e a tecnologia, falava vários idiomas, dialogava com intelectuais do mundo inteiro e ainda assim caminhava pelas ruas do Rio para ouvir o trabalhador comum. E tem mais, a esquerda tenta até hoje distorcer o seu papel sobre a questão da escravidão. Dom Pedro II passou a vida inteira enfrentando um sistema que não foi criado por ele e que era moralmente indefensável e economicamente enraizado. Trabalhou para desmontá-lo com responsabilidade, com a lei do sexagenário, a lei do ventre livre e a sua filha, a princesa Isabel, concluiu esse processo com a Lei Áurea. Logo depois disso, veio o golpe militar, que derrubou o império sem a consulta do povo. Lamentavelmente, Dom Pedro II morreu fora do Brasil e com um travesseiro cheio de terra da nossa pátria. Esse detalhe diz mais sobre a grandeza do que qualquer outro discurso. E é justamente aí que você precisa prestar atenção. Porque transformaram um estadista em vilão e uma república instável em símbolo de modernidade. Desde que o Império caiu, o país teve várias moedas, várias constituições e zero continuidade. Mas isso ninguém te conta. A verdade é simples. Dom Pedro II foi um dos líderes mais preparados que o Brasil já teve. E o fato de você nunca ter ouvido isso na escola não foi acidente. Foi a armação completa. Que essa data nos sirva de alerta e de inspiração. Porque quando os grandes homens são apagados, os covardes reescrevem a história. Viva Dom Pedro II, o maior brasileiro de todos os tempos. Bom, vimos um vídeo extremamente didático, né? E esse foi o golpe militar que deu origem, né, à República, né, e que deu origem a todos, né, os outros golpes, né, no nosso país, né? Inclusive a ditadura da toga que nós estamos vivendo hoje. Tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo, né? E rogo a Deus Todo-Poderoso que ilumine e guarde a você, a sua família, o nosso Brasil, né? E até o próximo vídeo.